Olá, turma. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no quadro de entrevistas da revista eletrônica Cidades e Negócios. E hoje nós teremos o prazer e a honra de ter conosco a secretária de Estado das Cidades e Integração Regional, doutora Fernanda Paz. Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no estúdio da revista Cidades e Negócios. E eu queria poder começar do jeito mais tradicional. Queria pedir para a senhora se apresentar ao nosso público da revista Cidades e Negócios. Seja bem-vinda. Obrigada, Cláudio. Boa tarde. Primeiramente, obrigada, pelo convite, pela oportunidade da gente poder vir aqui na revista Cidades e Negócios, falar um pouquinho do que é a secretaria, um pouquinho do nosso trabalho dentro do Estado. Bom, meu nome é Fernanda Paz, eu sou secretária da Cidade e Integração Regional. Eu assumi a secretaria em 2023, tá? Em novembro de 2023, mas já fazia parte do governo do Helder, né? Trabalhei na Cozampa, fui gestora de projetos na Cozampa e depois assumi a diretoria de pessoas e logísticas dentro da companhia de saneamento. Foi quando eu fui convidada pelo governador para assumir a Secretaria das Cidades. Secretaria das Cidades e Integração Regional. Secretária, o nome dessa secretaria, eu confesso que me desperta assim várias reflexões boas, tá? E a primeira que eu quero fazer aqui, uma pequena reflexão, contar um pouco de uma história, para depois eu te fazer uma pergunta, tá? Bem, a gente teve ao longo da história do Pará, uma história recente, um movimento, inclusive um movimento separatista do Estado, onde houve ali um plebiscito, tá? Em 2011, 11 de dezembro de 2011, nós tivemos um plebiscito sobre a divisão do Estado do Pará. De forma bem resumida, o principal fundamento dessa campanha que houve no Pará, na época, que motivou esse plebiscito foi justamente a ausência do governo do Estado nas diversas regiões do Pará. O Pará é um estado continental, é um estado gigante, geograficamente também, porque ele é gigante em muitos outros sentidos, especialmente pelo seu povo, riquezas naturais e também no que diz respeito à questão geográfica. Bem, e aí, por conta dessa argumentação de que o Pará, que o governo do Estado era ausente dessas regiões do Estado, a gente teve um movimento político muito intenso que acabou resultando no plebiscito de 11 de dezembro de 2011. Bem, lá atrás, dentro desse plebiscito, havia ali um trabalho político e o plebiscito ele visava o seguinte: se fosse aprovado, o Pará seria dividido em 3 estados. O estado do Pará, propriamente, que ficaria com Belém, ali o nordeste do estado, o Carajás, relacionado ao sudeste do estado, e o Tapajós, relacionado lá com o oeste do estado. E quando eu escuto o nome, quando eu leio o nome, Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional, me veio naturalmente, automaticamente me veio à mente justamente o plebiscito, porque eu entendo que desde o início do governo Helder, a gente teve uma mudança nesse sentido, e acho que ela é perceptível. Recentemente, nós aqui da equipe da revista Cidades e Negócios, nós entrevistamos o Procurador-Geral do Estado do Pará, Dr. Ricardo Cefé, e ele fez esse comentário, inclusive citando, lembrando o formato que foi feito na posse do governador Helder, tanto quando foi eleito em 2018, ao assumir em 2019, também como foi quando foi reeleito em 2022. E o nome dessa secretaria me traz essa história toda: Cidades e Integração Regional, integrar o Estado do Pará. E aí, depois desse preâmbulo todo que eu fiz, queria passar para a senhora a seguinte pergunta. A Secretaria das Cidades e Integração Regional é uma secretaria nova, dentro do organograma ali, né, dentro da arquitetura administrativa do governo do Estado. Conte para a gente um pouco do surgimento dessa secretaria e também a entrada sua, a sua chegada na secretaria, e vamos dizer assim, desde a sua chegada até aqui. Conte pra gente um pouquinho dessa história, por favor. Ok, Cláudio. A secretaria foi criada em abril de 2023, tá? E eu assumi em novembro, Cláudio, de 2023, tá? Ela foi uma secretaria criada justamente com o intuito que você falou,
né, para cuidar da cidade, de todas as cidades e integrar todos os municípios do estado do Pará, tá? Como eu lhe falei, eu assumi uma secretaria nova, né? E eu digo assim, foi um bebê, né? Foi gerada uma criança onde você tem que colocar a criança para engatinhar, para Engatinhar ainda, comer, né? para falar. Então, assim, a gente está nos passos, né? Mas eu quero te dizer hoje, eu digo assim, até com orgulho, né, que a secretaria, por mais que ela seja uma secretaria nova, mas ela é uma secretaria que hoje ela tem 1 bi já de recursos, e são recursos federais, recursos onde nós, quando eu digo nós, a equipe da CECI, porque eu não trabalho sozinha, né? Eu sempre digo que eu sou secretária, estou secretária, mas eu tenho uma equipe. Então, eu acho que todos nós fizemos isso, né? Então, nós fomos atrás dos recursos, fomos atrás de projetos importantes para o Estado, não só para Belém, como para o Estado do Pará como um todo, entendeu? E, assim, eu me sinto, assim, orgulhosa de ter conseguido, né? Sim. Porque é 1 bi, Cláudio, 1 bi de recursos federais. Eu não tenho nada, eu tenho contrapartida zero do Estado. Impressionante. Foi exatamente isso que eu acabei de anotar aqui, porque a senhora me fala que uma secretaria nova, bem, eu conheço um pouco, né, da parte interna ali da administração pública, já tive algumas oportunidades e atuando dentro do poder público, tanto municipal como também estadual, no próprio governo do estado do Pará, e você tem uma secretaria nova, a senhora está lá recente, a senhora nem entrou no início, né, veio um pouco depois. Sim. E ter ali hoje um desenho de R$ 1 bilhão, pouco mais de R$ 1 bilhão de orçamento, e tem algo interessante, recursos federais sem contrapartida do Estado. Como é que foi feita essa façanha aí? Então, Cláudio, foi um trabalho árduo, né? Trabalho realmente. A gente teve a equipe em si, né? A gente trabalhou bastante. Bom, eu vou contar então um pouco dos projetos que nós temos lá, que eu acho que faz entender um pouco mais, né? Nós tivemos algumas emendas que nós fomos atrás, né? Eu ia falar, muita articulação para chegar num valor desse tamanho. Muita articulação, muitas idas para Brasília, muitas articulações com os deputados, né? Com o nosso ministro, nós temos 2 ministros, né? Paraenses, né? Verdade. Tanto o nosso ministro Jader Filho quanto o nosso ministro Celso Sabino. Então, foram também de suma importância para todo esse recurso dentro da secretaria. Foi um trabalho árduo, né, de muita articulação que nós tivemos para poder chegar, né, a esse patamar de recurso de 1 bi. Né? Nossa primeira tarefa foi buscar emendas. Né? Nós buscamos emendas parlamentares com o deputado José Priante, né? Emendas tanto para a parte de drenagem, quanto para a parte de saneamento urbano dentro de Belém, para a parte do turismo também, né? E eu vou listar assim, alguns dos mais importantes, que foi essa emenda parlamentar do deputado José Priante, que foi um objeto de prevenção de desastres, né? Então, com a situação que teve no Rio Grande do Sul, Sim. Das enchentes, então era um objeto onde eu poderia fazer, né, uma drenagem em algum município que tivesse algum problema, que tivesse riscos de inundações, Certo. de enchente, né? E aqui no estado do Pará tem, né? É desconhecido, às vezes, para algumas pessoas, né? Mas nós temos alguns municípios que sofrem com isso. E nós conseguimos 123 milhões, né, de emendas para a drenagem. Bastante significativo. Bastante significativo. Em São Félix, né, em Juruti, que lá são municípios que no tempo que chove muito, as casas são inundadas. Porque lá os lagos estão assoreando. Estão assoreando, não, estão assoreados. Então, não tem para onde as águas escoer. Então, nós vamos fazer obras de macrodrenagem, microdrenagem e pavimentação nesses municípios. E são emendas que nós conseguimos num valor de 123 milhões. Caramba! Só de drenagem.
Vamos fazer também a ampliação do sistema de abastecimento de água para o bairro do Fidelis, né? Que é um bairro que tem em Outeiro, que a população ali sofre com desabastecimento de água. E no bairro do Fidelis ali, se você for hoje e ali conversar com aquela comunidade, com aquela população, eles sofrem com a falta de abastecimento. Que Outeiro, para quem não sabe, fica no município de Belém. Isso. E aí, mais 48 milhões de emendas. Então, foi obras de suma importância, acredito, para dentro do Estado. O valor foi, secretária, da emenda? Da emenda do Fidelis foi... No total, no total foi 178 milhões. Caramba, valor muito expressivo, realmente. Só de emenda parlamentar. Você me falou mais cedo que a secretaria tem mais de 1 bilhão. Isso. Hoje, esse 1 bilhão... A senhora falou mais cedo também o seguinte, a questão do Estado do Pará ter 2 ministros, isso deve ajudar muito também, né? Porque eu entendo o seguinte, nós temos um governador hoje muito atuante, né, que tem uma ótima relação com o governo federal, enfim, a experiência política dele, o próprio senador Jader, a bancada como um todo que cerca ali todo o governador, o governo do estado, e o fato de nós termos também 2 ministros paraenses dentro do governo federal, eu entendo que isso colabora muito com o governo, com o estado como um todo, né? A própria Secretaria Sul, que tem hoje mais de R$1 bilhão de verbas federais e com a façanha de não ter contrapartida. Isso me chamou bastante atenção, né? Então, eu entendo que a gente está vivendo um momento bem interessante, o Pará, em relação ao governo federal, por termos essas portas abertas, né? Porque quando a senhora fala para mim que uma secretaria nova, que ainda, quando a gente faz a secretaria nova, a gente tem um estado gigante, para a senhora poder fazer o mapeamento das necessidades das cidades, né? Para aquilo que eu entendo que é o objetivo da secretaria, isso requer tempo. E aí, ao mesmo tempo que a senhora faz com a sua equipe esse estudo a nível estadual e ao mesmo tempo consegue trazer um recurso, com esse quantitativo de recursos, na verdade, é algo bem significativo. E aí eu pergunto para a senhora, a facilidade que a senhora tem hoje dentro do governo federal, né? Quando a senhora tem 2 ministros, por exemplo, isso facilita muito? Claro, a sua Cláudio. Tramitação? Claro. Eles contribuíram bastante, né? Até porque eles visam, né? Claro que eles visam pelas cidades do Brasil como um todo. Sim, né? Sim. Mas por eles serem ministros do Estado, então eles buscam melhorar o Estado, buscam trazer realmente recursos para dentro do Estado. Então, realmente, a nossa articulação, a nossa entrada realmente facilita um pouco mais, né? De apresentar os projetos, de mostrar os projetos, não só para o ministro do Turismo, quanto para o ministro das cidades. Legal. Interessante que a sua secretaria, né, Secretaria das Cidades, nós temos um ministro das cidades, né? Então, a senhora está na revista Cidades e Negócios, entendeu? Tem tudo a ver aí. Secretária, então vamos lá dar continuidade aqui ao nosso diálogo, né? Uma pergunta que talvez, secretária, a senhora já deve ter escutado. A Secretaria das Cidades e Integração Regional. Como é que é a sua relação com os demais secretários? A pergunta direta que eu quero fazer, ela faz ou não faz um sombreamento em relação às outras secretarias? A título de exemplo, a Secretaria de Obras, por exemplo. Então, Cláudio, essa é uma pergunta que todos realmente me fazem. Eu acho que todo mundo se pergunta, né? Mas por que a Secretaria das Cidades? Né? Se nós temos a Secretaria de Obras, nós temos a Secretaria de Saneamento, né? E só para você entender um pouco, o que é a Secretaria das Cidades? Ela é uma secretaria que ela tem vários braços, né? Então eu posso atuar em várias áreas dentro do Estado. Eu posso atuar na área de mobilidade, eu posso atuar na área do saneamento, eu posso atuar na área de infraestrutura, na área de drenagem. Então, ela realmente foi uma secretaria criada realmente para atender, como eu lhe falei, o Estado como um todo. Então, assim, ela não sombreia, nem com a CEOP, nem com qualquer outra secretaria.
Eu digo que todas as secretarias do Estado, nós somos uma equipe trabalhando em prol do Estado, em prol das pessoas do Estado, né? Da população do Estado. Então, aqui a gente não está disputando, sim, aqui nós não sombreamos, não, nós somos uma equipe, né? Então, ela foi criada para ajudar, vamos dizer, a CEDOP, né? Para complementar a CEDOP, né? Então, a CEDOP tem as obras delas lá, e a SECIR, que é a Secretaria das Cidades, nós temos as nossas obras. Então, eu enxergo, tá, Cláudia, que a Secretaria ela veio para ela ajudar no desenvolvimento do Estado, né, junto, sim, com a Secretaria de Obras. Secretária, eu entendo que não há sombreamento mesmo, não, tá? Não. Na verdade, eu fiz essa pergunta muito mais porque eu entendo que pode ser uma pergunta que pode ser uma curiosidade, né, do nosso público que está assistindo aqui esse bate-papo, essa entrevista com a senhora. Mas eu, particularmente, entendo que não há esse. Até porque senão a gente poderia falar o seguinte, tá, então existe... a gente pode falar até de outras estruturas, não só a nível de Estado. Existe, muitas vezes, a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Obras. Ambas as secretarias, de alguma forma, de repente, vão fazer obras que poderiam ser objeto das duas. Sim. Né? E isso não significa que a Secretaria de Urbanismo deva deixar de existir porque existe a Secretaria de Obras. A COSAMPA, por exemplo. Né? Saúde, vamos falar sobre saúde. Se a gente for levar ao pé da letra esse conceito, ora, a COSAMPA, quando ela trabalha com saneamento, ela também está trabalhando com saúde, sim, pública. Saneamento, não é isso? E nem por isso vai deixar de existir a Secretaria de Saúde, porque existe a COSAMPA. Tá? Então eu entendo que não há sombreamento. Eu posso dar, assim, exemplo que realmente não há sombreamento, né? Nós temos o canal do Ariri, né? Nós conseguimos o recurso, né, para o canal do Ariri, que foi contemplado agora no PAC, tá? E são obras... Canal do Ariri, que fica em Belém? Belém e Ananindeua. Ah, tá. Aí é isso que eu Legal, quero lhe mostrar, que eu quero chegar. A CEDOP, ela fez o começo do canal do Ariri, em Belém, nos trechos 1 e 2. Ela fez a drenagem, fez a pavimentação, e agora nós chegamos para fazer o quê? A complementação desse canal. Certo. Nós vamos fazer a drenagem do trecho 3 e 4. Ou seja, a secretaria está complementando a obra que a CEDOP começou. É como se fosse uma segunda etapa, Cláudia. Uma segunda etapa da obra que a CEDOP começou. Legal. Então, ela está beneficiando a população, né? Então, sim, ela está desenvolvendo o Estado. Então, realmente, eu digo assim, que aqui nós somos uma equipe. Os órgãos atuando em sintonia para poder fazer um trabalho em conjunto para um corpo único. Sim, claro. Que é o Estado do Pará. Isso, é dessa maneira. Obras de saneamento. Nós temos obras de saneamento dentro da Secretaria. Inclusive, eu tenho obras digo que todas as obras são importantes, né? Mas tem algumas obras que a gente tem um olhar, assim, não é mais carinhoso, mas a gente tem um olhar mais, vamos se dizer assim... Na verdade, tem obras que são necessariamente mais estratégicas, né? Elas têm, às vezes, uma importância, assim, para a sociedade especial. Eu entendo que há essa diferenciação muitas vezes. Sim, eu acredito que possa ser isso. Nós temos obras que fomos contemplados agora no PAC Rural, né? Obras para 17 municípios em áreas rurais, né? Então, são áreas que nunca viram, aquelas pessoas nunca viram, Cláudio, água na vida delas. Nunca conseguiram abrir um chuveiro para tomar um banho. Nunca conseguiram abrir uma torneira para lavar uma louça. Então, você imagina, né? Como você acabou de dar um exemplo, né, da Secretaria de Saúde e da COSAMPA, água, ela é saúde. Você viver sem luz, você vive. Mas você viver sem água, você não consegue viver sem água. Exatamente. Então, como você falou, são obras importantes, né, para aqueles municípios. Você imagina, nós vamos levar microsistemas de abastecimento para o município de Aveiro. Só que eu não vou levar lá para o centro de Aveiro. Eu vou levar lá para aquela comunidade. Não é o centro urbano, né? Não é o centro urbano. Entendi. É lá para aquela comunidade. Aí, olha só. Muitas vezes é desassistido. O que nós vamos fazer? Nós vamos integrar. Porque da feita que você leva água, da feita que você leva recurso,
aquela vilazinha, para aquela comunidade distante do centro urbano, você está fazendo a integração. Você está levando saúde, você está levando renda para Dignidade. aquela população. É isso mesmo. Entendeu? Perfeito. Então, é uma outra obra de suma importância para a Secretaria. Eu enxergo que, como todas as outras são, mas são obras importantes, né, que eu acho que realmente o Estado do Pará está precisando. O Estado do Pará, realmente, ele precisa olhar, né, para aquelas, como você falou, para aqueles municípios que nunca foram olhados, que nunca foram tocados. E é para isso que a Secretaria foi criada. Perfeito. Falar aqui que o Estado é gigantesco, tudo bem, né? Você que está nos assistindo vai imaginar um estado grande, como o estado do Pará. Você pega o mapa do Pará, o mapa do Brasil, na verdade, aí você vai ver o estado do Pará, você realmente, geograficamente, o estado é gigante, é grande e tal. Mas quando você transporta isso para a realidade, quando você vai e acessa os municípios, você tem acesso às estradas, você conhece a localidade, é aí que a gente realmente percebe quão gigante é o estado. Porque... e por isso que eu também entendo, secretária, e o governador está de parabéns pela criação da secretaria, entendo eu, porque na minha visão, a secretaria, a CECIR, ela acaba tendo uma missão institucional que se diferencia, talvez, das demais, pela obrigatoriedade de ter um olhar agregador, um olhar de integração. Porque quando outras secretarias podem atuar nos municípios com todas as obras são importantes, como a senhora falou. Entretanto, algumas obras elas possuem um impacto na sociedade muito mais profundo, sim, maior do que outras. Isso é incontestável. E talvez o olhar e a atuação da secretaria a qual a senhora está à frente pode ser um olhar e uma atuação muito mais agregadora e de integração realmente, tá, das políticas públicas, integração das localidades, das regiões, das comunidades. Por isso até o próprio sim, nome, né, é muito sugestivo que eu falei, cidades e integração regional. Então, e quando você faz essa análise da visão institucional da sua secretaria para o tamanho gigantesco do estado do Pará, eu entendo que a senhora tem muito trabalho pela frente. Muito, claro. Tem atualmente, vai ter ainda muito atual e pela frente também. E isso tem que isso obrigatoriamente lhe obriga, bem redundante, mas é isso. Isso obrigatoriamente exige da senhora ter não só disponibilidade, articulação Brasília, governo do estado como um todo, as outras pastas, mas também ter uma equipe, né, que lhe dê esse suporte para que a senhora possa desenvolver esse trabalho. E a senhora ter hoje mais de R$1 bilhão nesse curso de parte de tempo, queria poder também lhe dar essa oportunidade de falar um pouco da atuação em equipe, né? Porque para ter todo esse avanço até hoje não, nesse curso de parte de tempo, requer também uma articulação interna com a sua equipe bastante intensa, não é isso? Cláudia, assim, como eu lhe falei, a secretaria é nova, né? Então nós temos um quadro ainda pequeno. Mas sim, apesar do quadro pequeno, eu acredito que nós temos um quadro eficiente, né? E mais do que a eficiência, nós somos unidos, né? Unidos em um único objetivo, né? Que é trazer recursos para a secretaria, que é para fazer a secretaria crescer. Tanto é que está aí a prova disso. Sim, né? Concreto, né? 1 bi de recursos em menos de um ano, né? Porque nós entramos em novembro, então nós vamos fazer um ano, né? Então foi realmente um trabalho árduo, um trabalho que a gente, como diz o nosso governador, vamos trabalhar, trabalhamos de manhã, de tarde, de noite e estamos colhendo os frutos agora. Interessantíssimo. Secretária, uma pauta que não tinha como ficar de fora, né? COP30. Queria que a senhora pudesse fazer aqui uma exposição da participação, da atuação atual, futura, da CECIR, da Secretaria das Cidades e Integração Regional. É bom sempre falar para o nosso público começar a assimilar ali a sigla, né, da claro, Secretaria da CECIR com a COP30. Então, eu digo que a COP30 é um evento de suma importância, né, para o estado do Pará, né, principalmente
para Belém, né? Eu digo que a gente é um evento que vai trazer recursos, né? Que vai trazer empregos, vai gerar renda, né? Vai trazer as pessoas para conhecer o nosso estado, para conhecer a nossa cultura, a nossa culinária. E eu sempre digo assim, quando a gente conversa, você imagina, Cláudio, você discutir a Amazônia em Paris, em Berlim, é uma coisa. Você discutir a Amazônia dentro da Amazônia é totalmente diferente, né? Você poder, as pessoas poderem conhecer um pouco da nossa história, né? Um pouco de como as pessoas vivem, né? Como nossos ribeirinhos vivem, como os índios vivem aqui, como, na verdade, como nós vivemos embaixo das copas das árvores, né? Então a secretaria realmente ela tá focada na COP, né? Ela está realmente ajudando na parte de mobilidade, na parte de drenagem, de saneamento, né, para a cidade poder receber, né, os nossos visitantes para a COP30. A COP30 ela vai ocorrer em 2025, em Belém do Pará, em novembro, só não me engano. Isso, novembro. Né? É uma semana. Pronto. Mas a capital já sente, né, o impacto desse evento. Né? Atualmente a gente tem aqui várias obras em execução na capital. Eu tenho uma amiga que atua na área como corretora, né, de imóveis, e ela me relatando que a procura por imóveis, por aluguel, desde já é bastante intenso, é bastante intensa, né? Então, eu entendo que a COP deixará um legado, não só para Belém, como para o próprio estado do Pará. A gente hoje, através desse evento, o Pará está numa vitrine mundial, uma vitrine internacional. Eu entendo que a gente estará preparado para poder recepcionar a todos. Vamos fazer uma festa bonita, um evento bonito. E o pós-COP30, eu entendo que ficará, sim, um legado bastante interessante para Belém e para todo o estado do Pará, né? Porque a partir do momento que a gente tem essa visibilidade internacional, por mais que seja o evento especificamente em Belém, a capital, mas o estado está em evidência, né? A partir de então, embora a capital seja muitas vezes a porta de entrada para os visitantes, para os turistas, para as pessoas que visitam aqui, seja um turismo de negócio, seja a pessoa que vem para a COP30 especificamente, mas vai ficar impactado, vai ter ali uma primeira experiência e de repente isso dissemina pelo mundo inteiro e faz do nosso estado daqui a pouco, vamos dizer assim, potencializar ainda mais essa sua parte turística, porque nós somos vocacionados para isso, inclusive, né? Eu entendo que, inclusive, temos um ministro do turismo hoje no governo federal, né? O próprio Brasil atualmente recebeu agora, foi indicado como teve um destaque em especial no que diz respeito à área do turismo. Sim. E dentro do Brasil, eu entendo que o Pará é um estado especial naquilo que diz respeito ao turismo, né? Então, a gente tem tudo para colher bons frutos desse evento, secretária. Secretária, agora, uma pergunta que eu queria lhe fazer, lhe deixar à vontade para a senhora fazer o seu destaque. Queria que a senhora pudesse destacar 2, 3 obras, projetos que estão ali sob a sua responsabilidade, a responsabilidade da Secretaria das Cidades e Integração Regional, que a senhora quisesse expor de forma especial para o nosso público da revista. Então, é difícil, Cláudia, porque são muitos, né? Mas eu já falei das emendas de drenagem. Eu acredito que a gente tem também um outro projeto vamos falar da mobilidade, que é muito importante. Nós assinamos o contrato semana passada com o governo do estado, né? O governo do estado, na verdade, assinou o contrato, porque a secretaria ela é a executora, certo, né? Que foi a obra de mobilidade, foi a construção da ponte do Mapiri, na cidade de Santarém. Santarém, né? Tá. O que acontece em Santarém? Santarém, eu digo que todas as cidades elas se desenvolveram, só que se desenvolveram de uma forma aleatória, né? Então, em Santarém nós temos 2 eixos, o eixo leste e o eixo oeste. Então, a cidade se desenvolveu, né? Ela cresceu para o lado oeste, então
a parte de aeroporto, a parte de centro de convenções, hospitais, eles cresceram para o lado, para o eixo oeste, né? E para você passar de um ponto para outro, você tem que atravessar hoje uma PA e uma BR. Você imagina o tempo que a pessoa gasta de sair da sua casa, né? As pessoas que trabalham do outro lado da cidade, para poder chegar do outro lado. Fora o trânsito, fora o congestionamento. E aí, a secretaria pensou, isso é uma obra do PAC, né? Abriu o programa e nós pensamos vamos fazer um corredor urbano, né? Um corredor urbano que saia da frente do terminal hidroviário de Santarém, né? E siga em uma única mão, igual o BRT, então haverá só paradas, né? E vamos fazer uma ponte. Hoje existe uma ponte, tá, Cláudio? Hoje existe uma ponte lá, que é uma ponte de madeira, né? E nessa ponte de madeira só atravessa o quê? Bicicleta, pessoas, não consegue atravessar carro. Então vamos fazer uma ponte. E aí é interessante essa obra, assim, é bem legal de falar que, como tudo dentro da secretaria, foi também bem trabalhoso para a gente, né? E nós cadastramos a obra, né, no PAC. E a obra, eu lembro benzinho, assim, que o ministro nosso ministro Jader Filho gostou, né? Achou a obra fantástica. Mas aí o programa, ele era de corredor de mobilidade urbana, né? Não era da ponte em si. A ponte entraria como uma obra de arte, né? E aí eu lembro que ele chamou a gente em Brasília, né? Explicou pra gente, a gente explicou pra ele tudo. E aí ele disse assim: Fernanda, vamos tentar ajustar. Nós voltamos para Belém, Cláudio. Eu, junto com meus diretores, meus engenheiros, vamos sentar, vamos pensar, vamos reunir com os técnicos. Ele assim, foi de suma importância para essa obra também acontecer, né? Ele disponibilizou os técnicos dele lá, né? Junto com meus técnicos aqui. E nós conversamos, retornamos a Belém, ajustamos o projeto, encaminhamos novamente. E lá, quando chega, eles têm que passar pela bancada da Casa Civil. Eu digo assim, não é fácil você chegar lá e conseguir, né, uma emenda, seja com o deputado, seja com o ministro, não é fácil. Eles passam por uma seleção, eles passam por uma análise crítica dos técnicos lá em Brasília, né? E nesse decorrer, são indas e vindas, são falas, são articulações e a videoconferência, são idas para Brasília e volta e vai de novo. E nós conseguimos. Então eu digo que e nós assinamos a ordem, o contrato, na verdade, né? Junto com a Caixa Econômica, porque é a Caixa que é o agente financiador. Qual o valor, secretário? 185 milhões. Caramba, 185 milhões. São valores bastante expressivos. Agora há pouco a senhora falou um outro valor significativo de salvo engano, 170 e poucos milhões. 185 milhões. 185 milhões. Interessante isso. Então, quando nós quando assinamos o contrato, a gente sente no rosto, né? E isso que é legal, Cláudio, você sentir no rosto da população, né? Uma benfeitoria para dentro da cidade, né? E aí eu lembro que quando eu desci lá, depois da assinatura, né, do ato lá, eu desci e uma senhora que eu acho que a filha dela, com uma nenenzinha, disse: doutora, me diga uma coisa, essa ponte vai passar de um lado para o outro e tudo, e os ônibus, vai ter ônibus que vai ser tipo um BRT? Eu disse: vai. E aí a filha dela disse: a senhora não imagina a felicidade que nós estamos, porque a minha filha acorda às 4h30 da manhã para poder sair de casa para chegar ao trabalho às 8h. Então, assim, isso é gratificante, Cláudio, pra gente, né? Então, eu digo assim, que aquele trabalho árduo que teve de idas e vindas, e vai para Brasília e fala, né? E conversa, e tenta, tanto com o ministro quanto com os técnicos lá, é um trabalho gratificante e às pra vezes, gente.
a senhora precisa fazer todo um trabalho de voltar para a sua base, voltar para lá por conta de um detalhe pequeno, que aparentemente pequeno, mas que se não for resolvido não vai ser aprovado. Claro, claro. E isso exige tempo, mais uma semana, mais um mês. E isso, deixando claro que você me perguntou lá atrás, isso com uma equipe reduzida. Né? Com poucas pessoas, mas como eu lhe digo, poucas, mas eficientes. Comprometidas, né? Comprometidas, demos conta do trabalho. Então, assim, isso é uma das obras. Já lhe falei do PAC Rural. Nós temos obras também de saneamento, né? Que é a complementação, né? Na verdade, a ampliação do sistema de tratamento de água para Ananindeua. Né? Temos uma outra obra que são adutoras, que vai sair de Ananindeua até Marituba, né? São obras também do PAC, que já desceram para a Caixa, já estamos a ponto de assinar contrato. Então, eu digo que são obras de... A senhora falou mais cedo de PAC Rural? PAC Rural, porque nós temos, só para você entender, quando a seleção do PAC abre, né, nós temos programas, tá, Cláudio? Então, são programas. Então, nós temos programas que chamam de PAC Rural, que eu posso levar saneamento só para aquelas áreas rurais. Né? Interessante. E aí eu tenho a outra modalidade, que são os PACs urbanos, né? Que eu posso levar o saneamento para as áreas urbanas do estado. Bem legal, bem interessante isso. E são informações que a gente não costuma ouvir, não costuma ter acesso, né? Não, pelo menos não de forma mais popular, sabe? Que tem uma divulgação para a comunidade, para as pessoas, de repente, a população, de modo geral, ter acesso, pelo menos não com facilidade. E saber que existe esse olhar especial para a zona rural é muito interessante. Sim. E volto a repetir, vou ser repetitivo aqui o tempo todo, mas eu entendo ser necessário, especialmente num estado como o nosso, um estado como o Pará. Né? Então, você ter um olhar específico, políticas públicas específicas para a zona rural nesse sentido, eu acho super válido e parabéns aí pela atuação da sua, né, da sua equipe em relação a esse êxito todo que vocês já tiveram em tão pouco tempo dentro da secretaria, e isso mostra também realmente bastante articulação. Sim. Porque e um detalhe, uma façanha que a senhora falou aí, como é que não tem contrapartida, secretária? Como é que a senhora conseguiu aí essa... É realmente uma façanha, porque via de regra, quem não sabe, essas parcerias entre governo federal, governo estadual, o próprio governo estadual com governos municipais, existe ali a verba do ente federativo, né, ali que vai disponibilizar um valor maior de recursos, por exemplo, o governo do estado para o município A. Só que o município ele tem uma contrapartida. Assim também funciona o governo do estado e o governo federal. O governo federal vai dispor de um valor para o estado, mas o estado, via de regra, também vai ter um valor de contrapartida. E a senhora me fala que não tem contrapartida. E aí, me conte um pouquinho desse segredo aí. Então, foi muito, como eu vou me tornar repetitiva, como você falou, foi muita articulação, né? Muitas parcerias que nós tivemos com o deputado José Priante, com o nosso ministro Jader Filho, né? Acredito que eles foram de suma importância, ajudaram bastante. O nosso governador também, né? Que eu digo assim, que ele é um gestor, ele é um mestre, né? Eu digo que para mim ele é um mestre, né? Então ele é muito articulado nesse sentido, então ele sempre nos deu força, sempre buscou nos ajudar nessas articulações, né? E eu acho que, acima de tudo, Cláudio, você tem que ter, não é só as articulações, você tem que ter projeto em prateleira. Sim, com certeza. E projetos coeso, projetos que realmente que você vai apresentar e vai trazer um benefício para a população, que vai trazer um desenvolvimento para a população. Então não adianta só eu ir lá e buscar recursos, né, seja de emendas parlamentares, seja do PAC, se eu não tiver algo de concreto. Algo que eu vou... É igual você vender, né? Eu digo assim, que essas articulações é igual você vender uma roupa, vender um objeto. Você tem que chegar com o cliente e explicar o porquê, né? Quais são os benefícios, o que vai trazer, né? O que é de importante, né? Então, assim, além da articulação, a gente ainda teve todo esse cuidado de buscar projetos que realmente trouxesse o desenvolvimento, né, e a integração para todo
os municípios do estado. Interessante isso. Mas é verdade, a senhora, além de... vou pegar o gancho que a senhora falou, do exemplo que a senhora deu. Ao vender algo, né? É importante ter o poder do argumento. Sim. Né? E esse argumento poderia ser feito ali um paralelo com a articulação. Não, tudo bem, vou procurar, vou criar pontes, tem que ter um bom argumento, vírgula, mas eu também tenho que ter um bom produto. Claro. Se eu não tiver o produto para vender, não adianta até convencer a pessoa de me ouvir. Tudo bem, eu vou lhe ouvir, você quer me vender o quê? Tá? A senhora conseguiu me convencer de ter acesso ao seu produto. Aí quando eu entrego o produto não presta. Então é diferente. Então a senhora conseguiu convencer a articulação, mas em seguida tinha um bom produto, tecnicamente, né, para ser habilitado. Eu acho que o X da questão, né, a mágica, na verdade, de todo esse crescimento da secretaria, de todo esse recurso, né, a porção mágica foi realmente a venda desses produtos, a venda desse projeto. Você imagina eu chegar lá e dizer assim, abriu a seleção para o Parque Rural. Aí você volta, Parque Rural, né? Vou levar saneamento, água para os municípios rurais. Né? Posso chegar lá em Juruti, lá em Aveiro, em Alenquer, que são distantes, que a logística é ruim, né? Não, aí nós pensamos, não, vamos levar lá para aquela comunidade, né? Lá longe, que não está no centro, né? Então você consegue vender. Chegar lá e dizer, olha, Cláudio, eu tenho esse projeto aqui, né? Eu vou levar água para essa comunidade aqui de Aveiro que nunca viu água. Vamos lá na comunidade, vamos lá ver como é que é, né? É terra batida, né? As casas são casas às vezes de madeira, de barro, entendeu? Que não tem água, não tem saneamento, não tem nada, né? Então, nós vamos chegar com este projeto, com esses microsistemas e vamos levar água para aquela população. Você imagina quando essas obras estiverem executando, né? A população daquele entorno ali ter a água, né? Ter a saúde, né? Exatamente. Você imagina isso. Então, assim, você tem que saber ter o produto e vender. Você imagina chegar lá em Santarém, né? Nesse caos que hoje, vamos dizer que é você sair de um local para outro, né? Chegar com um projeto onde você vai tirar aquela ponte de madeira e colocar uma ponte de concreto. Uma ponte onde vai atravessar carro, eu vou ter uma pista de ônibus, né? E os ônibus também vão ser ônibus que o governo do estado também já conseguiu para Santarém, tá? É importante dizer. Então, assim, quando o nosso governador pensa, ele pensa no conjunto, né? Então, ele está pensando, a gente entregou um produto aqui, como eu lhe falei antes, né? As secretarias, elas são unidas, né? Elas são complementações uma da outra. Então, se eu estou entregando aqui o corredor, a outra vem aqui para entregar os ônibus, né? Isso para trazer o quê? Benefício para aquele município. Perfeito, secretária. Interessante, ó. Bem, e aí eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Quero dizer que as portas aqui do estúdio da revista Saída Negócios, as portas sempre estarão abertas, tá? Para que a senhora possa vir aqui conosco com uma outra oportunidade, porque a senhora falou para a gente aqui vários projetos, falou de valores, né? Um valor significativo, expressivo de mais de 1 bilhão, e a gente quer, no futuro próximo, que a senhora retorne aqui com a gente, se a senhora tiver um espaço na sua agenda, para poder falar para a gente um pouco da finalização, da execução de alguma dessas obras, né? Do impacto que elas estão tendo dentro dessas comunidades, dentro dessas cidades. A gente coloca aqui um telão para poder apresentar as fotos, de repente, das obras de execução, da obra concluída. A revista ela tem esse objetivo, sabe, secretária? A gente quer poder falar sobre a administração pública de uma forma diferente, a gente quer trazer a visão do gestor público, a gente quer trazer a visão de vários personagens, autoridades ou de agentes privados que, de alguma forma, interagem com a administração pública. E a gente quer ser um colaborador nesse sentido. A gente quer poder falar sobre saneamento básico e a gente poder problematizar o assunto e trazer para dentro, para cima da mesa, propostas de solução. Claro. Então a gente quer poder criar esses debates, esses fóruns de debate, seja aqui um diálogo entre a gente dentro da revista, que vai ser apresentado para o nosso público através das plataformas digitais todas, mas também a gente vai começar a produzir
criar muitos fóruns de debate presenciais. Então, a gente vai querer andar o estado inteiro para poder criar esses fóruns de debate, querer ouvir autoridades como a senhora, ter esse exemplo, essas experiências suas concretas, e que isso seja disseminado para outras autoridades, para a sociedade, para a comunidade, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, agradeço muito a sua participação aqui conosco e queria poder deixar para a senhora aqui um tempo, fique à vontade, para suas considerações finais com o nosso público aqui da revista Cidades e Negócios. Cláudio, eu que agradeço o seu convite, né, da revista Cidades e Negócios. Eu acho que foi uma oportunidade realmente para a gente até tirar, né, a dúvida ou a curiosidade, né, que muitos têm. O que é a Secretaria das Cidades de Integração Regional, né? Mas o que ela faz, né? Qual é o papel delas? Como a sua curiosidade mesmo, Sim. né? Já existe a SEDOP, já existe a Secretaria do Turismo, já existe a Secretaria de Saneamento. Então, só para lhe agradecer, eu acho que foi muito importante a gente falar um pouquinho do que é, né? Um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do meu trabalho, do trabalho da minha equipe, pouquinho do que a gente já tem, o que nós estamos fazendo, né? E espero sim em breve voltar aqui para mostrar como é que está o desenvolvimento, a execução de todos esses projetos, né? Quais são as benfeitorias que está trazendo para a população do estado, que eu acho que vai ser muitas, tá, Cláudia? A gente assim, em cada inauguração que a gente vai, em cada ato de assinatura que a gente vai, sempre tem a população ali daquela área, daquele bairro, e a gente desce dali, como ele deu o exemplo de Santarém, do palco, e a gente vê o brilho no olhar das pessoas, né? Um brilho de esperança. Na verdade, a palavra certa é essa, o brilho da esperança, de dizer, poxa, esperei tanto e vai chegar aqui, né? De ter um pouco mais de dignidade, um pouco mais de saneamento e um pouco mais até de bem-estar. Com certeza, não tenho dúvida. Obrigado, secretária. Obrigada, até a próxima oportunidade, tá? Obrigada. Gente, é isso. Agradeço a participação de vocês. Não esqueçam, comentem, curtam, compartilhem esse conteúdo. Divulguem isso para as pessoas que vocês entendam que podem, de alguma forma, interagir com esse conteúdo. Aqui no projeto da revista, a gente conta muito com a participação de cada um de vocês, tá bom? É isso, um abraço, tchau.